Olá, meus amigos, tudo bom? Meu nome é Bruno Klipper, professor de Direito do Trabalho aqui do Estratégia na OAB e vamos tratar agora do tema reversão. O que eu preciso saber sobre a reversão no direito do trabalho? Quando ela acontece, se ela é possível de ocorrer, se há algum aspecto, reflexo financeiro em relação a ela. Vamos lá com calma rever alguns pontos que nós temos aqui na CLT e também em súmula do TST. Vamos contar primeiro uma historinha. Digamos que eu era vendedor em uma determinada loja e aí vendo todo o meu empenho, o dono da loja falou o seguinte: Bruno, você vai passar a ser gerente. Então fui promovido a cargo de gerência. Pô, gerente trabalha mais, tem mais responsabilidade, mas recebe mais. E eu passei a receber uma gratificação de função. Os anos foram passando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, os anos foram passando e eu ali como gerente da loja. A pergunta que eu faço, a primeira pergunta que eu faço é o seguinte: se um belo dia o meu empregador ficar descontente com a minha atuação como gerente, se ele não me quiser mais como gerente, será que ele pode me reverter a vendedor? Ou seja, será que eu posso sair daquela condição de gerente e voltar para o cargo que eu ocupava anteriormente? Essa é a primeira pergunta. Pode haver essa reversão? Da mesma forma que o Bruno foi promovido, ele pode ser revertido ao cargo anteriormente ocupado? Ou essa seria uma alteração contratual ilícita? Resposta da CLT: pode reverter Bruno. Bruno pode ser revertido. Se o Bruno era vendedor, passou a gerente, ele pode voltar a ser vendedor sem problema algum. Então, primeiro, nós temos que essa é uma alteração válida. Isso nós temos aqui, ó, no artigo 468, parágrafo único da CLT. Ele que diz que essa reversão é um ato totalmente válido, que pode ocorrer. Bruno pode ser revertido, sim. Bruno ocupava um cargo de confiança e volta a exercer o cargo anteriormente ocupado. Isso por quê? Porque, olha um detalhe, não existe estabilidade em cargo de confiança. Pô, mas eu já estava ali há 5, 6, 7, 8 anos, ó, não existe estabilidade em cargo de confiança. Você pode ser revertido 30 anos depois. Você ficou 30 anos como cargo de confiança. Você pode ser revertido? Pode. Você ficou 20 anos como gerente. Pode ser revertido? Pode, tranquilamente. A qualquer momento pode haver essa reversão, porque não há, eu vou anotar isso, porque não há estabilidade em cargo de confiança. Esse é um primeiro ponto. Então, a minha primeira pergunta foi se podia haver a reversão, se ele podia voltar a exercer o cargo anteriormente ocupado. A resposta é sim, independentemente do número de anos, eu posso ser revertido porque não existe estabilidade em cargo de confiança. Agora, uma segunda pergunta. Você disse que quando foi promovido ao cargo de gerente, passou a receber mais que passou a receber a gratificação de função. Se você for revertido, você perde essa gratificação de função? Essa é a segunda questão e a resposta é depende. Depende do número de anos em que você permaneceu naquela função de confiança. Quanto tempo você permaneceu na função de confiança? 5 anos, 8 anos, 10 anos, 12 anos? Quantos anos? Isso vai depender. Porque a súmula 372 do TST diz que se você permanecer 10 ou mais anos na função de confiança,
apesar de você poder ser revertido, você não perde a gratificação de função. Então, se você permanecer 10 ou mais anos ocupando aquele cargo de confiança, você pode ser revertido, mas você não perde a gratificação de função. Então, eu volto a ser vendedor, mas continuo recebendo a gratificação do gerente, exatamente isso. Então, se com 5, 6, 7, 8, 9 anos eu for revertido, perdi a gratificação. Se eu for revertido com 10 ou mais anos, continuo, mantenho a minha gratificação. Essa que é a ideia da súmula 372. Então, reversão é válido, não existe estabilidade em cargo de confiança. Agora, dependendo do tempo em que eu permaneci naquele cargo de confiança, eu vou ser revertido com a gratificação, mantendo a gratificação ou perdendo a gratificação. Essa que é a ideia, ok? Vamos lá para a nossa questão da OAB, vamos ver como que a FGV já cobrou essa matéria anteriormente. Vamos lá, vamos para a nossa questão. Jonilson trabalhava na sociedade empresária XYZ Limitada e atuava como analista financeiro. Mostrando bom desempenho, o empregador o promoveu ao cargo de confiança de gerente financeiro. E dali em diante passou a lhe pagar, além do salário, uma gratificação de função de 50% do salário. Agora, olha o principal aqui. Isso é o principal. 8 anos após, a empresa resolveu retornar Jonilson ao cargo de origem. Ou seja, resolveu realizar a reversão e suprimiu a gratificação de função. Podia suprimir a gratificação de função? Ele perderia a gratificação de função ao ser revertido? Vejam aqui, ó. Ele permaneceu 8 anos na função de confiança. Ele é revertido perdendo a gratificação? Sim, porque a súmula 372 diz que ele só não perde se permanecer 10 ou mais anos. Como ele foi revertido com 8 anos naquela função, ele volta e perde a gratificação. Então, suprimir a gratificação é um ato válido, totalmente válido. Vamos voltar lá para a redação. Diante da situação apresentada, nos termos da CLT, assinale a afirmativa correta. A reversão é válida, pois não há estabilidade em cargos de gerência. A reversão é válida, perfeito, não há estabilidade em cargos de gerência. Se estivesse falando sobre a gratificação, estava certo suprimir, não tem direito à manutenção da gratificação, porque ele foi revertido 8 anos, com 8 anos ocupando o cargo de gerência, ok? Vamos excluir as outras assertivas, vamos excluir aquelas que estão erradas. Letra A. Uma alteração desse vulto necessitaria de ordem judicial a ser declarada em ação revisional. Pô, nem existe essa ação no processo do trabalho. Viajou bonito. C. Pode haver a reversão, mas a gratificação de função não pode ser suprimida. Esse daqui foi o erro. Pode ser suprimida porque ele ficou 8 anos. Se tivesse ficado 10 ou mais anos, aí realmente não poderia ser suprimida. D. A alteração contratual é nula, tratando-se de verdadeiro rebaixamento. Não é rebaixamento, é reversão. É diferente. Rebaixamento realmente não pode. O rebaixamento é proibido. Só que aqui não é rebaixamento, é reversão. Ele subiu, ele volta. Se ele foi promovido, ele pode ser revertido. O rebaixamento é proibido. Aqui não é rebaixamento, é reversão. Tanto que eles não utilizaram o termo reversão. O que eles utilizaram? Retornar Jonilson. Esse retornar Jonilson foi proposital para ver se você entendia esse retornar como rebaixamento, mas você lembrou que esse retornar é a reversão e a reversão ela é válida. Ok, galera? Muito cuidado com esses detalhezinhos aqui. Bons estudos e já voltamos com mais questões da OAB. Tchau, tchau.